O mal está sempre à nossa espreita e ele ataca quando menos esperamos. Por isso nós precisamos estar preparados, tanto na parte espiritual como na parte física. E o relato de hoje ele fala exatamente sobre isso. Tudo aconteceu em uma procissão. Bem-vindos ao canal Relatos do Luiz. Se gostarem, deixem o seu like e se inscrevam no meu canal, ativando também o sininho para não perder o próximo vídeo. E bora pro relato? Esta história se passa nos anos 80, em uma comunidade remota no interior de Minas Gerais. Todo ano, no dia de finados, peregrinos vinham de outros lugares para uma procissão até o cemitério. E os meus avós participavam todo ano desta procissão. E eles levavam consigo seus filhos. Naquele ano, a minha avó levava também o seu filho recém-nascido, o meu pai. E o meu pai ainda não tinha sido batizado. Dias antes da procissão, surgiram boatos de um animal estranho. Diziam que ele corria pela trilha, do cemitério até perto do vilarejo. E depois ele ia até um casarão abandonado, situado perto de uma encruzilhada. O animal corria e uivava. Quem conseguiu descrever o bicho o descreveu como um animal desengonçado. E ele tinha algumas falhas no pelo, como se fosse sarnento. Alguns homens realizaram buscas para tentar localizar o bicho, mas foi tudo em vão. Alguns até cogitaram em adiar a procissão, mas como era uma tradição e vinham pessoas de outros bairros, ela foi mantida. E na madrugada, antes da procissão, a lua cheia brilhava no céu. Estava frio e uma névoa se formou. A romaria já estava na metade do caminho, quando de repente todos ouviram um galope, que parecia ser de um grande animal, e ele andava cercando os peregrinos. Ele corria pela mata, escondido na névoa. Então ouviu-se um rosnado e um grito. O grito foi do seu Geraldo. Ele era o responsável por fazer o café da manhã do pessoal. E a sua carroça era a última que fechava a procissão. E todos correram para ver o que tinha acontecido. Ao chegar no final, aonde estava a carroça, eles encontraram apenas o burro que a puxava. E ele estava muito assustado, e nada do seu Geraldo. Parte da carroça estava destruída. Haviam sinais de luta, e todo mundo ficou muito assustado. E eles ouviram mais rosnados e galope pesado, como se um bicho muito grande corresse em volta deles. E de repente, um grande cão negro pula na trilha, ficando bem na frente da minha avó, que estava com o meu pai no colo. E o meu avô entrou na frente, ficando entre a minha avó e o animal. E ele se levantou e ficou em duas patas. E um dos vizinhos que estava na romaria, ele gritou: "É um lobisomem, ele quer a criança." Alguns homens pegaram paus e pedras e cercaram o monstro. Mas o bicho era esperto e rápido. Ele consegue se esquivar dos ataques ao mesmo tempo que ataca alguns deles. Apavoradas, as pessoas saíram correndo em direção ao cemitério. Eles queriam se abrigar na capela local. E os meus avós ficaram sozinhos com o lobisomem. Alguns peões que iam à frente da procissão, junto com o padre, voltaram para ver o que tinha acontecido. E um deles tinha uma faca de prata. E com ela ele consegue acertar o bicho nas costas. Enquanto os outros e o padre protegeram os meus avós e o bebê. Ferido, o lobisomem pula para a mata. E eles viram uma oportunidade para correrem para a capela.
Durante a fuga, os meus avós escutaram um monstro correndo ao lado da trilha. Os peões continuam cercando e protegendo os meus avós, pois agora todos já tinham a certeza de que o lobisomem queria a criança, o meu pai. E mesmo ferido, o animal atravessa a trilha várias vezes. Ele tentava atrair os homens para atacar a minha avó de surpresa. Mas os homens, liderados pelo meu avô e pelo padre, seguem firmes na proteção da minha avó e do bebê. Mas o monstro é inteligente. Em um salto, ele ataca um dos homens que seguia mais atrás, arrastando-o para o mato. E o coitado gritava por socorro. E mais à frente, o padre avista a entrada do cemitério e mais atrás a capela, lugar onde algumas pessoas buscaram se esconder. E eles começaram a correr mais rápido. Um dos peões aparece com o que sobrou da carroça do seu Geraldo e manda os meus avós pularem nela. E o padre disse para os meus avós: "Vão, que nós protegeremos a retaguarda." Rapidamente, a carroça entra no cemitério e vai até a capela. Um pouco mais atrás, o padre e os homens também se aproximam do cemitério. E novamente, o lobisomem ataca. Só que desta vez, ele não conseguiu arrastar a sua vítima, pois ela foi salva pelos outros homens. E eles correm todos para a capela, e naquele local sagrado, eles estariam a salvos daquele lobisomem. E o padre pediu para que todos começassem a rezar. E logo ouviu-se um forte rosnado do lado de fora da capela. O bicho estava ferido, mas estava vivo. Alguns homens decidiram sair e enfrentar aquela fera. Eles quebraram os bancos da capela e fizeram estacas para enfrentá-lo. O padre pegou um crucifixo antigo, benzeu várias vezes e saiu junto com os homens. E eles cercaram aquele lobisomem, e como ele estava ferido, já não tinha a mesma rapidez. O padre se aproximou com o crucifixo e começou a rezar em voz alta. O lobisomem caiu de joelhos e parecia sentir muita dor. O meu avô, que assistia tudo de dentro da capela, ele notou que a faca ainda estava cravada nas costas do lobisomem. Rapidamente, o meu avô pulou a janela e correu até o bicho. Ele tirou a faca das costas do lobisomem e a usou para cortar a garganta dele. E aquele lobisomem caiu no chão agonizando. Os homens se aproximaram e o padre jogou água benta na fera. E aquele lobisomem urrava de dor. Finalmente, um dos peões chegou com um facão e terminou de cortar a cabeça do bicho. E todos respiraram aliviados. Já estava amanhecendo quando os homens voltaram à capela. E o lobisomem foi se transformando em gente. Era de um andarilho que havia chegado há pouco tempo na comunidade. O padre pediu para levarem o corpo para fora do cemitério e queimarem. Depois jogou água benta nas cinzas e mandou que fosse enterrado na mata. Depois eles descobriram que o bicho ficava escondido no casarão abandonado que ficava próximo àquela encruzilhada. Alguns homens foram até lá e o queimaram, para que ninguém mais usasse aquele casarão como esconderijo. Depois disso, a romaria continuou. O meu pai foi batizado, mas todos, quando iam na procissão, levavam consigo uma faca de prata e um crucifixo. E nunca mais foi visto nada naquela trilha. O meu nome é Russo e essa história foi contada pelo meu avô. E antes de falecer, ele me deu a faca que foi usada para matar o lobisomem. E eu a tenho guardada comigo até hoje. Bom, galera, este foi o relato de hoje.
muito interessante. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e o seu comentário. E até o próximo vídeo. Boa noite.